O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Então, para nos situarmos
entrarmos na reflexão de hoje, vamos repetir o tema da nossa festa: discernir a vocação, ser feliz na missão, como São João Maria Vianney. Como São João Maria. Então vejam como é importante a gente, como dizia Santo Agostinho, descobrirmos o nosso lugar nesse mundo. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel? Quando a gente não faz um bom discernimento, não sabemos quem somos, nem para que estamos aqui, então nós ficamos perdidos, sem rumo na vida, e precisamos cuidar da nossa vocação. E nós precisamos, para descobrir a nossa vocação, descobrir aquilo que é mais importante. Onde que está o verdadeiro tesouro da nossa vida? Quando a pessoa tem um propósito na vida, ela encontra forças para caminhar e sentido para viver cada dia da sua vida. Na semana passada, o Evangelho falava de um homem que fez uma grande colheita. E aí, ele ampliou os seus celeiros e pensou: vou ter uma vida tranquila, agora vou desfrutar. Não pensou em repartir com ninguém, não pensou em ajudar ninguém. E Jesus chama ele de louco, porque esta noite Deus vai lhe chamar e pedir contas da sua vida. E agora, a palavra de Deus vem falando que nós somos o pequenino rebanho de Deus, e Ele quis nos dar o maior tesouro, dar-nos o reino de Deus. De que vale a um ser humano ganhar o mundo inteiro, se vir a perder a vida eterna, Jesus vai dizer em outra parte. Mas para que nós possamos alcançar, encontrar o tesouro do reino de Deus, as coisas do alto, de alguma maneira nós precisamos também nos desvencilhar do apego demasiado às coisas deste mundo. E quando nós estamos muito pesados, carregados de coisas, nós temos dificuldades para caminhar. Na vida espiritual é assim. Se nós queremos encontrar um tesouro, vejam o que as pessoas fazem quando precisam encontrar uma pedra preciosa, né? Às vezes numa montanha, num lugar difícil, elas não podem levar muita bagagem, tem que levar o necessário para fazer o seu caminho e para encontrar o seu tesouro. E nós precisamos encontrar esse tesouro dentro de nós mesmos, como dizia Santo Agostinho, né? Procurei fora de mim, me derramava nas criaturas à procura da felicidade, sendo que ela estava dentro de mim. Eu precisava encontrar aquele que criou todas as criaturas. Se as criaturas são belas e importantes, os bens materiais, muito mais importante é aquele que criou todas as coisas. E assim nós precisamos observar a nossa própria vida. Muitas vezes nós nem percebemos o que está dentro de nós fisicamente. Observe, se alguém perguntasse onde está o seu rim, né, o seu fígado, apêndice, etc., pâncreas, a gente só sabe exatamente onde ele está quando a gente está sentindo dor, né? Mas a gente sabe que eles estão lá e eles são necessários para a nossa vida. Vejam, nós muitas vezes não conseguimos perceber nem os nossos órgãos internos. Assim também é a nossa vida espiritual. Como que é a nossa vida espiritual? Esta realidade espiritual que nos envolve. Nós precisamos gastar um certo tempo pensando nessas coisas, pensando na nossa condição humana e pensando nestas realidades espirituais que nós somos e que nós temos em cada um de nós. Precisamos estar atentos e observar a nossa condição humana. Nenhum de nós vamos ficar aqui para semente. Nós somos todos peregrinos, né? Como no início da procissão. Toda vez que fazemos uma procissão, devemos pensar nisso.
Somos todos peregrinos e estamos de passagem. Um peregrino não pode levar muita bagagem, né? Porque senão ele não consegue caminhar. Temos que levar o necessário, porque a nossa casa, né, a nossa morada não é aqui. Quando alguém vai para um santuário, o santuário representa o céu. Então a gente precisa fazer um esforço para chegar até o santuário e assim cumprir o nosso propósito para com Deus. Então nós precisamos fazer essa experiência, né, de fazer esse encontro com Deus, descobrir aquilo que é mais importante na nossa vida, observando primeiramente esta nossa condição de finitude. Somos todos passageiros e precisamos observar das coisas que nós colocamos a nossa confiança, o que vai permanecer depois dessa vida. Nós precisamos perceber, como o apóstolo Paulo, trazemos um tesouro em vasos de argila, mas apesar da nossa fragilidade, Deus nos chama a participar da sua glória, a vivermos não apenas essa vida, mas vivermos por toda a eternidade na sua presença. Isso não é um filme de ficção, não é apenas uma história, mas é a verdade mais profunda que nós precisamos tomar consciência. Deus deu-nos a vida e os dons necessários para que nós possamos viver bem e possamos também encontrá-lo. Um dos dons mais belos que Deus nos deu foi o dom da fé. Como diz na segunda leitura, na carta aos Hebreus, São Tomás de Aquino dizia que talvez uma das definições mais perfeitas da fé, a fé é uma certeza a respeito daquilo que não vemos. Da mesma forma que nós, pela fé, já estamos enxergando a igreja de São João Maria Vianney aqui nesse local. Sim ou não? Sim. Então nós enxergamos pela fé. Depois a fé vai se transformando em atitudes. Não adianta só ter fé e não procurar o arquiteto, não procurar o engenheiro, não procurar as pessoas que vão ajudar a construir essa igreja, cada um de nós. E a partir da fé, uma certeza a respeito daquilo que ainda não vemos, nós começamos a trabalhar. E veja quantas casas, quantas igrejas, quantas obras foram construídas, mas também quantas famílias foram constituídas, quantos ministérios ordenados, né, foram acontecendo na história da igreja a partir da nossa fé. Então, se a nossa fé já ajuda a construir coisas materiais, mas aqui está falando de uma fé sobrenatural que vai nos ajudar a conquistar um bem muito maior do que tudo isso que nós podemos edificar, que nós podemos comprar nesse mundo, que é a nossa salvação. Abraão é um exemplo de alguém que apostou na palavra de Deus. Encontrou esse grande tesouro, ele foi provado na sua fé. E quando nós somos provados, Deus também vai confiando a cada um de nós algo mais. Se nós somos fiéis no pouco, Deus vai nos confiar ainda mais. E vejam o que aconteceu com Abraão. Ele acreditou e foi capaz de dar a Deus o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. Filho que veio de uma situação inesperada. Eles eram idosos, estéreis. E mesmo assim ele acreditou e Deus realizou esse projeto na vida dele. E depois Deus pede aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho Isaque. E ele foi capaz de ofertar, e por isso Deus se alegrou com a fé de Abraão e fez uma promessa a partir da sua fé. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Está lá em Gênesis. E a posteridade de Abraão, que fala aqui, é justamente o próprio Jesus, que é da posteridade, da descendência de Abraão, e ele é a maior de todas as bênçãos que a humanidade recebeu. Então vejam que nós precisamos também
fazer essa experiência. Quando nós nos abrimos a Deus, confiamos na sua palavra e colocamos em prática, também nós somos abençoados e nos tornamos fonte de bênçãos para as outras pessoas. Assim também, quando nós assumimos essa nossa fé, que foi transmitida de geração em geração, devemos assumir as alegrias, mas também os desafios da fé. Como os cristãos que estão sendo perseguidos hoje, devemos nos solidarizar a eles. Devemos também suportar os desafios da própria missão. Quantos desafios nós enfrentamos também na vida de comunidade? Sim ou não? Se qualquer coisinha a gente catar nossas coisas e ir para casa, né? A gente não vai permanecer, não vai edificar nada. Nem a nossa família, nem a nossa comunidade, nem a nossa cidade. Por isso que é importante, a partir da fé, discernirmos a nossa vocação, sermos felizes como São João Maria Vianney. Então a vocação primeira que Deus chama a cada um de nós é o chamado à vida. Sem vida não tem fé, não tem esperança, não tem caridade. Mas é a partir do chamado primeiro da vida é que nós recebemos os outros chamados, as outras vocações. Depois do chamado à vida, recebemos o chamado à santidade. Independente da vocação que nós escolhemos, devemos buscar viver o chamado à santidade, sermos imagem e semelhança de Deus. E vejam como é bonito quando a gente se entende, quando a gente está em paz com Deus, conosco mesmos, com os nossos irmãos, com a nossa família. Esses dias uma pessoa me dizia que veio para a nossa paróquia, né? E aqui ele se sentiu muito bem, né? Porque as pessoas se respeitam, né? Ele se sentiu um ambiente acolhedor e aqui ele permaneceu. E assim devemos ser todos nós, à medida que nós vamos sendo restaurados à imagem e semelhança de Deus. A gente também quer o bem das pessoas, sim ou não? Né? Nos alegramos com a felicidade das pessoas que estão do nosso lado. E isso é já uma prefiguração do reino de Deus. Como é bom quando a gente está em paz, sem criar confusão, sendo instrumento de bênçãos para os outros. Mas depois temos as vocações específicas ao ministério ordenado, à vida religiosa, também a vocação matrimonial. Se nós cuidarmos bem do chamado à vida, né? Somos chamados à vida, precisamos cuidar da nossa vida, preservar a nossa vida. Somos chamados à santidade e precisamos dos meios para viver a santidade. Agora, muitas pessoas que estão, de repente, vivendo uma crise na sua vocação específica, falam, eu estou em crise na minha vocação sacerdotal, diaconal, matrimonial. Muitas vezes nem é uma crise de vocação, porque se a gente não reza, se a gente não busca as coisas de Deus, então não tem vocação que seja capaz de permanecer, de dar bons frutos. E nós precisamos garantir essa vocação básica, a santidade. E nós, como diz também na carta aos Hebreus, temos uma nuvem de testemunhas que nos ensinaram a viver a fé. Abraão é considerado o pai da fé no Antigo Testamento, porque ele foi capaz de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Foi capaz de acolher Deus, né? Naquela passagem do Carvalho de Mambré, ele acolhe aqueles 3 personagens e acolhe o próprio Deus, os anjos de Deus também. Nós precisamos acolher Deus na nossa vida. Mas também temos os grandes homens e mulheres da igreja nesses 2000 anos. E um deles, São João Maria Vianney. E quando a gente olha para a história de São João Maria Vianney, de repente a gente está meio desanimado. Nossa, eu não consigo fazer nada. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Olha quanta coisa eu poderia fazer. Quando a gente olha para a história dele, nós recobramos as nossas forças, porque ele era uma pessoa com muitas dificuldades intelectuais, né? Foi depois da Revolução Francesa,
muitas guerras acontecendo, muitas crianças não puderam estudar no tempo certo. Ele foi um deles, que não teve condições de ter uma boa iniciação na educação e por isso muita dificuldade também para aprender. E mesmo assim ele foi insistindo, era reprovado, voltava e continuava rezando, continuava buscando, até que um dia alguém teve misericórdia dele e falou: tá bom, vamos ordenar esse padre, né? E colocamos ele numa comunidade lá no fim do mundo, porque se ele falar alguma bobagem, não vai dar nenhum problema. Agora, se coloca ele em Paris, né, já vai criar problemas. Então colocaram ele em Arce, no local que nem tinha cristãos mais. Era só um povo, né, que não acreditava mais, só queria saber de festa, de bagunça. E lá ele começou o seu ministério, mas com muita fé começou a rezar, de muita oração, de muita penitência. Diz que gostava muito de comer batatas, né? Era o prato principal dele. Então, ele depois conseguiu, com a graça de Deus, fazer com que muitas pessoas se convertessem na sua cidade. E outras pessoas que vieram de outras cidades chegavam a ficar quase uma semana esperando para confessar com São João Maria Vianney. E assim ele se tornou o patrono dos presbíteros. Então, se a gente está meio desanimado, acha que não sabe fazer nada, que não pode fazer nada, leia a história de São João Maria Vianney e você vai se animar. Não só a história de São João Maria Vianney, mas também quantas histórias de santos que são fonte de inspiração. Então agora eu separei 3 trechinhos desse livro. Cadê o livro, Cidinha? Isso. Então ele vai ler para nós 3 trechos, que esse é um dos melhores. Mostra a capa do livro para o povo ver. Esse é um dos melhores livros de São João Maria Vianney, né, do Francis Trochu, francês, que fez esse livro baseado nas atas da canonização. Tem muita gente que escreve umas histórias meio mirabolantes de santo, que meio complicado, mas essa é uma história bem sensata. Ele vai ler 3 trechos para que a gente possa beber um pouco da experiência de Deus de São João Maria Vianney. Desde aquela época, procurava aprofundar-se melhor na religião cristã. Fora do domingo, porém, só podia dispor de alguns momentos à noite. Acima de sua cama, no quarto de dormir, havia uma estante que ainda se conserva, na qual coloca os livros de oração. Tomava o Evangelho ou a imitação de Cristo, e à fraca luz de uma candeia acesa, punha-se a ler. Francisco, que dormia com ele na mesma cama, preferia repousar. A princípio mostrou-se paciente, mas terminou queixando-se à mãe, a qual prudentemente proibiu a João Maria de velar até tarde, ordenando-lhe que tomasse o repouso de que tanto precisava. Então esse aqui é o livro, né, que São João Maria Vianney lia, livro de cabeceira, à noite. Então vejam, é uma pérola, né, que a gente tem falado sobre esse livro. Era um livro que ele lia até mesmo antes de ser ordenado sacerdote. Depois nós vamos sortear esse livro aí, e quem vai ganhar o livro que é o livro de cabeceira do Vianney. Depois mais um trecho. Em prados abertos, meninos apacentavam ovelhas. O padre Vianney dirigiu-se a eles. Os jovens pastores, que falavam o dialeto da região, não o entenderam logo. Perguntou-lhes onde ficava o castelo de Ars, pensando que este se erguia no mesmo povoado. Teve que repetir várias vezes a mesma pergunta. Finalmente, o mais esperto, chamado Givre, levou-os novamente ao caminho certo. Meu caro pequeno, disse-lhe o sacerdote ao agradecer, tu me mostraste o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. Então vejam que bonito, né? Tem uma estátua, não sei se a Cidinha está por aí, da oficina de oração. Quando ela foi na França, ela trouxe essa estátua, né? São João Maria Vianney mostrando o céu e a criança, né, mostrando o caminho de Arce. Mostra-me o caminho de Arce, eu te mostro o caminho do céu. Esse é o plano, né, de fazermos uma estátua, uma imagem, né, lá na frente, com essa imagem, né, desse acontecimento. Agora o próximo. Quando queria conseguir alguma graça,
Quando queria conseguir alguma graça, punha-as a rezar. E em tais casos, dizia ele, sempre fora atendido. Experimentava conforme a expressão sua, como as orações das crianças sobem ao céu, embalsamadas de inocência. Bem, então vejam, quando ele queria conseguir alguma coisa, ele chamava as crianças. Então vamos fazer essa experiência agora, né, do Vianney. Cadê as crianças aí? As crianças, pode vir aqui na frente rapidinho? Isso. Pode vir todas as crianças aqui. Vamos seguir a cartilha do Vianney, né? Se alguém sabe rezar, vem aqui, criançada. Quem sabe rezar Ave Maria aí? Isso, pode ficar aqui perto do projeto, né? Então, já que nós temos algo para pedir para Deus, por intercessão de São João Maria Vianney, vamos olhando para o projeto. Quem sabe rezar Ave Maria aí? Isso, então olhando lá para o quadro e para a imagem do Vianney, vamos rezar uma Ave Maria. Cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Deus, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, São João Maria Vianney. Uma salva de palmas para as nossas crianças, para a nossa comunidade, e vamos aprender com São João Maria Vianney. Obrigado, crianças, e continuem rezando pelo nosso projeto. Deus abençoe. E agora vamos...